Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar esperança? Vamos fazer o estudo do Salmo 14 e já vou adiantar para vocês que o Salmo 14 e o Salmo 53 são idênticos, tá? Portanto, é o mesmo estudo. Quando eu chegar no estudo do Salmo 53, eu vou tão somente republicar esse estudo aqui. Depois nós vamos fazer a leitura e comparar. Então, o Salmo 14, vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém. O homem sem Yahua, do mestre de canto de Davi. Diz o insensato no seu coração, Yah não existe. Suas ações são corrompidas e abomináveis, não há um que faça o bem. Do céu, Yahua se inclina sobre os filhos de Adão para ver se há um sensato, alguém que busque a Yah. Estão todos desviados e obstinados também. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Não sabem todos os malfeitores que devoram meu povo como se comessem pão e não invocam a Yahua? Eles tremerão de medo lá, sem haver razão de medo, pois Yah está com os justos. Vós confundis o plano do pobre, mas Yahua é o seu abrigo. Quem trará de Sião a salvação para Israel? Quando Yahua mudar a sorte do seu povo, Yaakov exultará e Israel se alegrará. Vamos agora então ver o Salmo 53. Mesma coisa, o homem sem Yahua, do mestre de canto para a doença, poema de Davi. Diz o insensato no seu coração, Yah não existe. São corrompidos, abomináveis, depravados, não há um que faça o bem. Do céu, Yah se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um sensato. Alguém que busque a Yahua. Estão todos desviados e obstinados também. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Não sabem os malfeitores que devoram meu povo, como se comessem pão e não invocam a Yahua? Eles tremerão de medo lá, sem motivo para medo, pois Yah dispersa os ossos de quem te sitia. Tu os envergonhas, pois Yah os rejeita. Quem trará de Sião a vitória para Israel? Quando Yahua mudar a sorte do seu povo, Yaakov exultará e Israel se alegrará. Então, vocês viram aqui com os próprios olhos, né? São dois salmos idênticos, tá? E eu vou fazer aqui uma reflexão com vocês com relação que não há um justo sequer, tá? No verso 3, estão todos desviados e obstinados. Todos desviados e obstinados também. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Nós vamos ver no livro de Romanos, ele cita essa passagem, no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 9. Diz assim: todos são culpados. E daí levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Yahua. Todos se desviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo dos seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Yahua diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a Torá diz é para os que estão sob a Torá que o diz, a fim de que toda a boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Yahua, porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da Torá, pois da Torá vem só o conhecimento do pecado. Bom, todos nós sabemos o quanto o apóstolo Shaul Hachalia, né, conhecido como Paulo, ele tem uma fala, né, um requinte, né, de expressão, porque ele é um homem que foi muito letrado,
muito estudioso da Torá, então ele, o meio cristão interpretou erroneamente, né, esses versos de Paulo. Por quê? Porque a partir do que Paulo fala a respeito das obras da lei, eles dizem que a Torá foi abolida. Quando ele fala obras da lei, ele está falando sobre as obras legalistas da lei. O que é isso? Aquilo que os judeus fizeram como uma Torá complementar. Vamos dizer, eles colocaram para mais daquilo que a Torá estava ordenando, né? Então, são coisas legalistas. São coisas que não vêm da própria Torá, mas que vêm da concepção de homens. Por exemplo, eles começam o judeu ele começava a pontuar aquilo que ele fazia para Iá, né? Então, chegava ao ponto da pontuação, porque como eles queriam ser zelosos da Torá, no sentido de ser totalmente praticantes ali dos mandamentos, eles iam acumulando pontos daquilo que ele fez de correto, ao ponto de como se Yahweh estivesse devendo já para eles de tão pontuados que eles já estavam, tá? Só que aquilo era mais para o próprio orgulho, vaidade, né, do que propriamente por amor a Yahweh. Então, os sacrifícios, todas as questões, né, que eles colocavam ali como obras legalistas, eles era para a vaidade mesmo, tá? E o que Paulo quer dizer? Que a Torá, ela vem sobre nós para nos mostrar o pecado, para mostrar para nós o quanto nós somos pecadores e o quanto que nós dependemos da misericórdia do Todo-Poderoso. Por quê? Porque por mais que a gente se esforce, o pecado ele está grudado em nós, tá? Ele está arraigado em nós. O homem, né? Ele sem Yahushua, ele está sob o domínio do pecado. Então, o que Paulo estava querendo dizer ali? Que não adianta os judeus terem todo o zelo da Torá se eles não criam no Mashiach. Porque depois nós vamos ver lá em Romanos, no capítulo 7, que nós dependemos totalmente do Mashiach para que nós possamos, né, ser completamente expiados dos nossos pecados. Então, toda obra legalista, tudo aquilo que era feito por força do próprio braço, como os judeus faziam e fazem até hoje, porque continuam a não crer no Mashiach, isso tudo é como se fosse obras vazias, não resolvia de nada isso. Então, todo homem que está sem o Mashiach, ele é como uma coisa inútil, uma coisa que azedou, né? Não serve para mais nada. Eu retirei aqui do comentário, deixa eu só confirmar aqui com vocês, de Barclay, tá? Barclay, que ele nos mostra, ele nos diz o seguinte, esse comentarista Barclay: é em efeito uma descrição terrível da natureza humana sem Cristo. Vaughan assinalou que, quando examinamos estas citações do Antigo Testamento, descrevem três coisas. Um caráter cujas características são a ignorância, a indiferença, a falsidade e a falta de frutos proveitosos. Então, aqui ele está dizendo que ali, principalmente era dirigido aos judeus, né? Porque justamente Romanos, aqui Paulo falando aos romanos, está explicando aos judeus o que acontecia com eles se eles não crescem no Mashiach, tá? Então, uma língua cuja característica é ser destrutiva, enganosa e maligna. Uma conduta marcada pela opressão, prejuízo e a
implacabilidade. Estas coisas são o resultado de deixar Yahushua de lado. Ninguém como Paulo viu o mal existente na natureza humana, mas sempre devemos notar que para ele o mal na natureza humana era não um chamado ao desespero, mas um desafio à esperança. Quando dizemos que Paulo cria no pecado original, quando dizemos que cria na depravação da natureza humana, nunca devemos interpretá-lo no sentido de que não tivesse esperança na natureza humana ou que a contemplasse com cínico desdém. Quando William J. DeBate era ancião, disse uma vez: "A memória está me falhando, mas há duas coisas que nunca esquecerei: que sou um grande pecador e que Yahushua, o Mashiach, é um grande salvador." Paulo nunca subestimou o pecado do homem e tampouco subestimou o poder redentor de Yahushua. Quando era jovem, William Robb, o grande independente de Lancashire, pregava em Malvern. Sua carência de êxito levou ao desespero e desejava deixar a tarefa. Então o tal Sr. Moody o admoestou nesse momento preciso, perguntando: "É que são muito maus para ser salvos?" Este desafio fez que voltasse para o seu trabalho. Paulo cria que os homens sem o Mashiach eram maus, mas nunca creu que fossem muito maus para serem salvos. Tinham confiança em que o Mashiach fazia por ele, o faria por qualquer outro homem. Tá? Então, essa natureza, né, que nos chama para o pecado é explicada também no livro de Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 7. Papel da Torá, da lei, né? Como é conhecida. Que diremos então que a lei é pecado, a Torá é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da Torá, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a Torá não tivesse dito: "Não cobiçarás." Mas o pecado, aproveitando da situação através do preceito, engendrou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a Torá o pecado está morto. O que isso quer dizer, irmãos? Que eu preciso de uma lei para saber no que eu estou transgredindo. Já dei esse exemplo aqui, né? Por exemplo, uma lei do trânsito. Eu preciso saber no que eu vou transgredir para não transgredir. Ok? Outrora eu vivia sem Torá, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu. Né? Então, quando as pessoas ficam sem algo que diz para eles o que é certo e o que é errado, é como se não existisse o certo e o errado. Então, a Torá, ela veio para mostrar o pecado para as pessoas. E continua a mostrar, né? Isso não foi anulado. O pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. Pois o pecado aproveitou a ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por dele me matou. De modo que a Torá é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Então a Torá não é má, a Torá ela é boa, ela é justa, porque ela dá a oportunidade do conhecimento do pecado, gerando assim um arrependimento. Só que a Torá sozinha, ela não tem esse poder. Ela foi necessário que o Mashiach morresse, né, para que se completasse essa remissão dos pecados. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. Eu acredito que vocês entenderam esse contexto aqui, a necessidade da Torá, para que a gente tenha conhecimento do que é o pecado, porque o pecado é a transgressão da Torá, tá bom? A luta interior. Sabemos que a lei, a Torá, é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Aqui é
Shaul Hachalia que está falando, tá? E ele está dizendo, realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu reconheço que a Torá é boa. Né? Porque realmente, por que ele reconhecia que a Torá é boa? Porque ele mesmo estava se dando por conta dos seus pecados. Então, aquilo que a Torá estava falando que era pecado, realmente é verdadeiro. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. E é isso justamente o que o Salmo 14 está falando, no verso 3. Estão todos desviados, obstinados também, não há ninguém que age bem, não há um sequer. Vamos continuando aqui. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que me apresenta. Eu me comprazo na Torá de Yahweh, segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. A gente, principalmente para quem tem conhecimento da Torá, dos mandamentos, de Yahweh, das ordenanças, aquilo nos dá prazer, nos dá felicidade, sabe? Ter esse conhecimento, contemplar essa formosura da Torá, né? Mas quando a gente acaba se dando por conta, a gente está transgredindo em algum aspecto. É isso que Paulo está falando. E aí ele diz assim: infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Yahweh por Yahushua, o Adon. Assim, pois sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Yahweh e pela carne a lei do pecado. Aí depois aqui no verso 8 ele diz um verso que para mim sempre foi rema, né? Algo assim na minha vida desde o tempo que eu frequentava a igreja, o sistema religioso. Diz assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Yahushua, o Mashiach. A Torá do Espírito da Vida no Mashiach te libertou da lei do pecado e da morte. Então, é isso que Paulo está explicando aqui aos judeus. Enquanto a pessoa está ligada somente à Torá, mas sem o Mashiach, você está ainda ligada à lei do pecado e da morte, tá? Mas com o Mashiach não há mais condenação para nós, não há. Não é que isso nos dá uma carta de nos liberando, vamos dizer assim, para continuar praticando o pecado. Não, muito pelo contrário, né? Por essa gratidão, por esse amor transbordando de Yahushua, nós nos sentimos até constrangidos em pecar e nós não desejamos o pecado, porque nós fomos libertos. Sabe um escravo quando ele é liberto? Poxa vida, é a maior felicidade do mundo, é quebrar as algemas, ok? Eu quero ler também o comentário que está na Bíblia, Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Eu quero ler o comentário de Romanos 3, eu achei bem interessante, eu quero ler para vocês. Paulo se referiu a Salmos 14, do 1 ao 3, né, quando ele fala aqui em Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isto significa que ninguém é inocente. Todas as pessoas são valiosas aos olhos de Yahweh, porque ele nos criou à sua imagem e nos ama. Mas ninguém é suficientemente bom diante de Yahweh. Embora sejamos valiosos, cedemos ao pecado.
Mas Yahweh, por intermédio do seu filho Yahushua, redimiu-nos e ofereceu-nos uma oportunidade de perdão, caso nos voltemos para ele com fé. Alguma vez você já analisou a si mesmo da seguinte maneira: bem, não sou tão mal assim, ou até que eu sou uma pessoa boa, muito boa. Em caso afirmativo, leia novamente esses versículos de Romanos e veja se algum deles se aplica a você. Você já mentiu? Ofendeu os sentimentos de alguém com suas palavras ou tom de voz? Foi áspero com alguém? Você se ira com aqueles que discordam totalmente de suas palavras? Em pensamentos, palavras, atos, você, como todo mundo, é culpado perante Yahweh. E deve lembrar-se de quem somos aos olhos de Yahweh, pecadores perdidos. Não negue que é um pecador, antes permita que a sua desesperada carência o conduza ao Mashiach. Eu também selecionei, irmãos, o texto que está em Lucas 18:8. Lucas 18:8. Que fala sobre o fariseu e o publicano. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Então, aqui ele está falando, né? Há um grupinho ali que se considerava muito justo e estava fazendo assim um preconceito ou uma separação com os outros que eles julgavam os pecadores. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Olha, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu poderoso, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa, justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Então, se existe em nós, né, algum tipo de arrogância, né, de soberba em se achar mais santo que os outros, né? O próprio Paulo disse: dos pecadores eu sou o maior pecador, né? E aqui no Salmo 14, né, vamos retornar para lá, Salmo 14. Aqui fala, né? Diz o insensato no seu coração: Yahweh não existe. Suas ações são corrompidas e abomináveis. Não há um que faça o bem. O que é o insensato, irmãos? Eu peguei uma definição aqui do Google, né? Que diz que não é conforme ao bom senso, a razão. Ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. E peguei uma definição aqui, o que é insensato na Bíblia. Significa aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Eu diria mais: insensato é aquele que não tem o Mashiach, Yahushua, na sua vida, que não o recebeu, né? Não entendeu que ele sim é o unigênito Filho de Yahweh, que veio a este mundo para a redenção, que veio ali para a santificação, para a justificação dos nossos pecados, né? Então, irmãos,
insensato é essa pessoa que está seguindo a vida sem o Mashiach. Então, que a gente escolha ser sensato e não ser orgulhoso, vaidoso, né? De achar que somos o último biscoitinho do pacote. Amém, irmãos? Eu espero que esse estudo, né, tenha falado, né, com cada um de nós e que a gente possa rever, né, nossas atitudes diante do próximo e diante, né, das nossas própria vida. Amém? Glórias a Yahweh, né? Poderoso Ele é, maravilhoso, grandioso. Em nome de Yahushua HaMashiach, que todos os irmãos sejam abençoados. Amém.